Recentemente, a apresentadora Xuxa Meneghel foi diagnosticada com alopecia androgenética, uma doença genética que provoca queda de cabelo. Essa revelação trouxe visibilidade para inúmeras mulheres que também passam por essa situação. Para abordarmos esse tema e outros assuntos da tricologia, as nossas convidadas do programa é a Rose Bender, cosmetóloga e tricologista, e a doutora Michele Cavalheiro, dermatologista. Não saia daí que o programa já vai começar. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Então vamos iniciar o nosso programa agradecendo a presença da Rose Bender, agradecendo a presença da Michele Cavalheiro. Obrigada por terem aceito esse convite, por poderem falar pra gente sobre a tricologia, sobre os problemas capilares e sobre a Tricomed, né? A nossa capa, então, de abril, com vocês presentes. Muito obrigada por terem aceito o convite. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. A gente fica muito honrada de estar no programa hoje aqui com vocês. Que bom. Meninas, vamos começar com o básico, né? O que é a tricologia e por que ela vem ganhando cada vez mais relevância e espaço nesses últimos anos? A tricologia é a ciência que estuda as doenças capilares. E ela começou a tornar-se importante a partir do Covid. Com essa doença, a gente começou a notar nos consultórios que começava a chegar muitos pacientes com queda capilar pela própria infecção viral e também começou a deflagrar uma série de calvícies, alopécias primárias e também calvícies secundárias, doenças bem atípicas, que era difícil da gente ver antes dessa era. Antes do Covid. Então, e além também da questão da menopausa e das terapias de reposição hormonal, que as mulheres estão mais assíduas, então a gente acaba vendo no consultório esse aumento de queda e deflagração de alopecia androgenética. Pacientes que já têm esse caráter genético da doença acabam abrindo um quadro agudo de calvície. Certo. E quais são os problemas capilares mais comuns que vocês observam hoje em dia? Existe um crescimento significativo de algum deles, algum especial? Sim, bastante. O que a gente encontra hoje dentro da Tricomed é a queixa, principalmente, eu quero mais cabelo, tá caindo muito cabelo, me ajuda. A gente procura o diagnóstico certo, que isso é uma coisa muito importante para quem tem este problema. Não é fácil tu escovar um cabelo e tu encher a mão, assusta. Então aquela escova também cheia de cabelo também assusta. Só que o que acontece é que a gente observa nos pacientes, eles entram em pânico muito fácil. Então a gente tenta acalmar, primeiramente, ter um diagnóstico, procurar dermatologista, que é o responsável para aquele diagnóstico. Vamos ver o que está acontecendo. Se é vitamina, se é hormônio, o que está acontecendo ali. E às vezes não é só uma androgenética. Nós encontramos hoje na Tricomed vários tipos de doenças do couro cabeludo que a pessoa nem sabia que tinha. Então, o que nós, na Tricomed, tanto eu, doutora Michele, a gente estuda muito, procura muito, é levar esse conhecimento para a comunidade, que não é só a androgenética, tem outros fatores, entendeu? Tem o emocional, tem o hormonal, é bastante complexo. Então, o que eu friso muito, como cosmetóloga, como tricologista, é primeiramente procurar o diagnóstico certo. É uma das coisas que eu gostaria de saber, né, e tenho certeza que é uma dúvida também do nosso público, os principais fatores que interferem de fato na saúde capilar. Então tem a questão, além da genética, tem o estresse, tem a alimentação, tem os hormônios,
Tudo isso influencia? Sim, tem a questão genética, que é o principal fator, né? Tem a questão hormonal, né? Quando o paciente está na fase da adolescência também, que muitos passam despercebido, né? Que é o boom da testosterona. Quem tem genética para androgenética acaba desencadeando já na adolescência um início de calvície, e quanto mais precoce a gente tratar, melhor. E aí as quedas capilares, por exemplo, pós-operatório recente, né, nos 4º, 6º mês pós-operatório de alguma cirurgia, sempre vai ter queda capilar. Pós-gestação, no 4º, 6º mês pós-gestação também é normal essa queda capilar e o paciente tem que se preparar para isso. Muitas vezes no consultório o paciente vem para avaliação pré-operatória ou vai fazer uma bariátrica, é interessante fazer um acompanhamento antes, uma suplementação vitamínica e avaliação médica, para a gente preparar esse paciente para esse eflúvio, que é a queda capilar, que vai ocorrer 4, 6 meses pós-cirurgia. Né? Então, tem outras doenças também, doenças da tireoide, né? Então, a gente faz exames laboratoriais, faz exame médico, faz uma dermatoscopia, uma tricoscopia, que é um exame com uma lupa que tem uma ampliação de 150 vezes, onde eu posso avaliar o couro cabeludo, eu posso avaliar o folículo, a quantidade de fios, espessura de fio, se tem uma doença inflamatória no couro cabeludo, uma doença secundária, por exemplo, um lúpus, uma doença autoimune, tipo um líquen plano, que são tratamentos totalmente diferentes. Sim. Nem tudo é alopecia androgenética. É isso que a Rose estava falando, né? A maioria dos nossos casos são a calvície feminina e a calvície masculina. Porém, a gente tem notado uma mudança de parâmetro. Às vezes eu pego um paciente que tem alopecia androgenética e numa região do couro cabeludo ele desencadeia uma doença autoimune, uma placa de lúpus, que precisa ser tratado de uma forma diferente. Sim. Então, a ideia, a essência da Tricomed é esse cuidado, assim, ó, de fazer uma avaliação pormenorizada do couro cabeludo e da doença capilar, que para a gente tratar como um todo, é personalizado nesse sentido, que a gente avalia, bom, nessa região o paciente tem esse tipo de apresentação. A gente vai usar esse tipo de tratamento, essas medicações, o paciente vai ter um suporte em casa também com medicações, tem um tratamento também no nosso spa capilar, que depois a gente pode conversar melhor. Então, é isso aí, é multifatorial, mas o mais importante é fazer o diagnóstico correto. Com certeza. Porque daí a gente vai ter sucesso no resultado dos tratamentos. E quando que uma pessoa deve procurar uma ajuda especializada para um problema capilar? Qual é o primeiro sinal de alerta que não deve ser ignorado? Bom, são vários. Coceira no couro cabeludo, uma coisa que ninguém gosta, caspa, que nós chamamos de dermatite seborreica, que é uma coisa que afeta até a autoestima, o emocional desse paciente, porque ele se sente mal, porque não pode usar uma roupa escura, porque cai. Esse é um alerta muito importante. Queda. Coceira, né? Foliculite. Adolescente tem muito cabelo oleoso, então até adolescente, pessoas que têm cabelo oleoso acabam desenvolvendo inflamação no folículo, isso aumenta a queda, chega a dar coceira, pus, secreção, incomoda, dá dor, né? Então são doenças que a gente precisa tratar porque pode gerar queda capilar. E quais tecnologias e exames que vocês consideram indispensáveis para poder entender cada um desses processos, para poder entender o que está acontecendo? Essa bola eu vou passar para a doutora Michele, que então, é o show assim, dela. A gente eu trabalho com um exame clínico muito pormenorizado, né? Faço avaliação médica primeiro, o paciente passa por uma consulta, anamnese, onde a gente conversa sobre o seu histórico prévio de saúde, as medicações que usa, se está com queda, desde quanto tempo, se tem alguma medicação que iniciou atualmente que a gente precise acompanhar. E depois eu passo por um exame médico com um tricoscópio. Né? Eu tenho um aparelho que se chama Hermetrix, que ele faz avaliação com ampliação de 150 vezes
da área capilar e eu consigo captar, através de um programa de inteligência artificial, a quantidade de fios. Ele me dá a estatística de quantos folículos eu tenho em 1 centímetro quadrado, quantos pelos por folículo eu tenho, se esse folículo está inflamado ou não, se eu tenho, qual é o número de folículos. Folículo é a raiz do pelo. Qual é o número de folículos que eu tenho naquela região fotografada? Então, ele joga para o programa e o programa me traduz em estatística. Então, ali eu consigo avaliar para o paciente e dizer, bom, tu tem um quadro de queda difusa ou tu tem um quadro de calvície que está principalmente na região das entradas ou está principalmente na região da linha média ou principalmente na região do vértex. Eu consigo avaliar todas as regiões do couro cabeludo e ter essa análise estatística. E aí o paciente faz esse exame, ele fica salvo no programa e a gente começa o tratamento. Depois que ele termina os 6 meses de tratamento lá com a gente faz de novo o exame e compara os gráficos para ver o quanto o paciente ganhou em folículo, quanto ele ganhou em espessura de fio, em quantidade de fios, tanto fotos macro quanto microscópicas. Então, e se eu tenho dúvida também de diagnóstico, bom, é um paciente que tem uma calvície, mas eu tô com uma área, eu tô suspeitando que ele tem uma doença típica, que ele tem um lúpus, ou que ele tem um líquen plano, ou uma doença cicatricial, que é uma doença muito severa, que o paciente destrói folículo e não nasce mais. Então, se é uma região que eu tô suspeitando, eu faço uma biópsia, a gente faz lá na Tricomed mesmo, faz a biópsia, tira um pedacinho do couro cabeludo com anestesia local e prepara esse material, leva para o nosso laboratório, que é a Natocenter. A gente coloca nesse potinho e a Natocenter avalia a análise do tecido e nos diz, bom, através dessas biópsias, a gente pode dizer o paciente tem uma androgenética comum ou ele tem uma outra doença secundária. Então, quando eu estou em dúvida, não é sempre que a gente faz biópsia, mas naqueles casos difíceis é importante fazer a biópsia. E principalmente quando a gente vai dar um diagnóstico de uma doença que é cicatricial, ou seja, o paciente está inflamando lá embaixo no folículo, tem uma inflamação aguda, crônica, severa, que vai destruir aquele folículo. Eu dizer isso para o paciente que tu vai perder folículo e não nascer mais, eu tenho que ter uma coisa que comprove, dizer para ele, não, tu tem isso, tá aqui a leitura do teu exame, né? E tem acontecido muito esses casos de doenças cicatriciais, portanto, acho muito importante o paciente consultar com o médico, porque precisa fazer esse diagnóstico precoce para não perder folículo, senão o paciente perde, vira fibrose e aí só nesses casos daí vem o transplante capilar. Completando aí o que a Michele falou sobre a importância desse diagnóstico, Claro. médico, no caso dela ali, que a gente tá, esse é o nosso dia a dia, indo em pacientes que têm determinada doença que não for tratado com o diagnóstico ou juntamente com o médico, pode piorar a situação. A gente já pegou paciente na Tricomed que teve perda de cabelo por uso de determinados tratamentos por um diagnóstico errado. Ou seja, esse paciente não procurou um dermatologista. Então, eu volto à Xuxa, que foi muito bacana o programa dela ali, o depoimento dela muito elucidativo, porque ela teve uma opção de fazer um transplante. Então, Sim. nem tudo é transplante, não há necessidade. Foi uma opção dela e ela deixou bem claro isso. Mas o que a Xuxa frisa ali muito na reportagem dela? A procura de um dermatologista. Sim. E isso é importante. Nós, na Tricomed, toda a nossa equipe, ela é comandada, no caso, pela doutora Michele, com o diagnóstico dela, ela fica junto com a gente. Então, nós não temos autonomia de dar o diagnóstico. Isso as pessoas têm que saber a importância de um disso aí. Então, tudo passa por de um mim. especialista. Tudo passa por mim ali, né? Nenhum paciente que entra na Tricomed não passa por mim. Eu passo, eu reavalio, eu acompanho.
Eu aplico as medicações, a gente aplica laser, a gente discute, a gente revisa o paciente, mas a gente dá uma assistência 24 horas para o paciente, porque eles têm o contato telefônico, as dúvidas, as medicações, né? Isso é outro ponto importante, né? Tratar a calvície não é só tratar com medicações tópicas, né? A gente precisa também associar medicações via oral. E para isso é importante que seja um médico que saiba deparar efeitos, interações medicamentosas, né? Efeitos colaterais importantes, a idade do paciente, as comorbidades, né? Os tratamentos, eles são semelhantes, porém não são iguais, né? E isso é muito importante, né? Porque pode ter efeitos colaterais que causar prejuízo à saúde dos pacientes. E, doutora, você comentou a respeito de 6 meses. Todos os tratamentos geralmente têm duração de 6 meses? Pode ter uma duração maior, menor? Depende, ou já depende do grau de calvície. Se é um paciente que chega com uma calvície avançada, né, principalmente um homem, uma mulher, com um grau de calvície 5, 6, que a pessoa já vem querendo um transplante, em geral a gente faz um tratamento mais prolongado, né? Porque calvícies assim, grau 3, depende do grau, né? Mas o mais avançado é 1 ano de tratamento e é acompanhamento o resto da vida, gente. Isso é doença genética. Então, é igual hipertensão, é igual diabetes. O paciente tem que ter um acompanhamento o resto da vida. Porque a doença, ela continua, não adianta você usar o período que está lá tratando com a gente e depois, bom, agora eu vou parar o remédio, vai começar a cair tudo de novo e afinar tudo de novo. Então, o paciente tem que ter essa noção que é uma doença e precisa ser tratada o resto da vida. Certo. E o transplante autólogo celular? Para quem ele é indicado e como ele se difere do transplante comum, né, mais tradicional? Essa é uma novidade que a Tricomed está trazendo, né? A gente, quando começou a Tricomed, só para fazer uma contextualização, a gente começou a fazer uma educação médica continuada, diretamente de São Paulo, de um centro de terapia capilar e de estudos capilares, onde a gente acompanha isso e faz aulas e avalia as pesquisas e tal. Então, isso aqui é uma novidade desse ano, né? O que é feito o transplante autólogo? Em quais indicações? Naqueles pacientes que têm uma calvície avançada, ou seja, fizeram 6 meses de tratamento, fizeram 1 ano de tratamento, mas tiveram uma resposta mediana. Nesses casos, os pacientes que querem transplantar, já fizeram tratamento, mas que querem transplantar, a gente pode usar pré-transplante, a gente pode usar durante o transplante capilar e no pós-transplante capilar. O pessoal já está usando lá em São Paulo nessas situações, pré-trans e pós-transplante capilar. O que é esse transplante? A gente pega, só para vocês terem ideia, assim, a calvície, ela é nessa região, né? Na parte superior do couro cabeludo. Nessa região de trás, ela não existe doença de calvície, não existe afinamento. Então, essa que a gente chama de área doadora, que é o folículo bom, que é o folículo saudável. Então, nessa região a gente consegue folículos grandes, folículos com grande quantidade de pelo grosso. Então, a gente tira 6 biópsias, 6 pedacinhos de 2 milímetros, dessa região aqui, 3 da região à direita e 3 da região da esquerda, no meio do cabelo, então nem aparece, com anestesia local, tira um pedacinho, 2 milímetros, quase nada, né, um pouquinho mais que o couro, que o fio, né, então com anestesia local e depois dá um pontinho, pega esse folículo, retira o sangue do paciente, centrifuga esse sangue, separa as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, das células brancas, né, que são as plaquetas, e o plasma, que é rico em fator de crescimento, é rico de células regenerativas, e mistura esse folículo bom nesse plasma e passa em 2 filtros, que já vem no kit do transplante, né? Passa em filtros com 300 micrômetros e depois, por último, 150 micrômetros para separar só, tirar os restos celulares, né, e separar só as citocinas, as células progenitoras, os fatores de crescimento. E a gente
nesse material filtrado, ultrafiltrado, várias vezes, a gente aplica através de microinfusões nessa região da calvície. Aplica e deixa. E aí o paciente depois vai ver, dali uns 3 meses, 4, um aumento de crescimento capilar. Há um aumento de fatores estimuladores de crescimento capilar, de folículo. Então, às vezes, a gente consegue até tirar o paciente de um transplante capilar tradicional. É um procedimento minimamente invasivo. Que, na real, né, Michele, é a proposta do Tricomed começar a tirar esses pacientes do transplante. O transplante hoje, na questão da calvície, ele é 10% do tratamento. Né? Hoje, atualmente, a gente trata com medicações, com injetáveis, a gente trata com essas terapias regenerativas, plasma rico em plaquetas, exossomos, autólogo também, que é outro tratamento que a gente está trazendo esse ano, que são tudo, assim, ó, mais para o pessoal entender, é uma terapia regenerativa, ou seja, vai regenerar aquele folículo que está lá, que não produz pelo, que está quase morrendo, existe comprovação que esse plasma acaba ativando os fatores de crescimento, ativando o metabolismo celular daquele folículo e começa a produzir cabelo, né? Então, aquele folículo que estava quase morrendo acaba regenerando. Então, tudo que a gente procura fazer ali é preservar folículo e postergar um transplante capilar. Não falando contra o transplante capilar, pessoal, porque o transplante ele tem sua indicação, né? Sim. Tem áreas que não tem o que fazer, que eu não tenho folículo, não tenho o que estimular, é transplante. Mas hoje a gente prepara o cabelo, alimenta, aduba esse couro cabeludo, para vocês entenderem, e o resultado esteticamente fica bem melhor. E esses procedimentos, eles são indolores? O que o paciente acaba por sentir? Será? A gente sempre procura dar conforto para o paciente, né? Então, o paciente que vai fazer as medicações com injetáveis, ele passa por uns 12 minutos, 15 de anestésico local, junto com LED laser, que é um capacete que o paciente usa, que acaba aumentando a absorção do anestésico e dando muito conforto para o paciente. 15 minutos já está bom. E aí já anestesia a região. E aí a infusão é com microagulhas de 4 milímetros, quase nada, né? E o paciente fica tranquilo, a maioria dos pacientes fica tranquilo, até paciente adolescente. Eu particularmente faço de 15 em 15 dias. Eu faço sem anestesia. Muito tranquilo. Eu faço sem anestesia também. Então vai de quem sente mais dor, quem sente tem paciente que não tolera, mas a gente tem também protocolo. É o que eu digo para os pacientes. A gente se adapta ao paciente. Se o paciente tem dor, a gente faz um programa com laser, com MMP, que é uma microinfusão, que tem menos desconforto. Existe opção. Existe opção, né? Mas a gente, e até as medicações, eu não quero tomar esse medicamento porque eu tenho isso. Eu tenho que procurar alternativas como médica de oferecer um outro caminho para o paciente. Sim, isso é o que leva a Michele e eu a discutir esse paciente, cada caso. Ele é único. Se tu chegares lá, fizer o exame, logo depois a gente vai discutir todo o teu tratamento junto. E uma coisa muito boa, que eu acho que muito poucos em Santa Maria sabem, que a gente tem hoje já os exames de alopécia, de tratamento capilar aqui em Santa Maria. Não precisa mais mandar para fora. Santa Maria já tem. Então, para nós é um orgulho muito, muito grande ter um laboratório disponível. Porque antes era assim, tu tinha que fazer a biópsia, mandar para fora, esperar. Hoje não. Sim, um processo mais Santa longo. Maria está bem agraciada com isso. Que coisa boa. Já evoluímos bastante. E ainda tem muita gente que acredita que os tratamentos, eles são apenas estética. Como que você enxerga essa relação de cabelo, identidade, autoestima? Como que a Rose percebe isso nos pacientes também? Olha, estética não. Eles já chegam procurando bem saúde. Porque a autoestima... Eu já perdi meus cabelos. Já cortei eles bem curtinho. Acho que Santa Maria já sabe, já viu. E nunca neguei para ninguém que eu tenho uma androgenética bem considerável.
E eu tenho que tratar sempre. Eu tenho que usar os shampoos, eu tenho que usar a medicação, eu tenho que fazer igual o meu paciente. Então, eu consigo entender ele. Ai, dói. Dói. Mas dói mais se não ter cabelo. Então, hoje, quando eu faço uma escova no meu cabelo, é maior alegria. Eu posso chegar na menopausa como eu cheguei, com o cabelo. Por quê? Porque eu estou tratando, porque eu estou buscando, porque eu tenho uma colega maravilhosa que entende, que eu acho o que é mais importante é o médico também te entender. E tu chegar numa clínica para um tratamento desses e tu ser tratado assim, ó, é um tratamento humanizado. Porque todos nós temos problemas. Sim. Cabelo, ele não é estética, mas ele mexe muito com a autoestima, principalmente da mulher, assim. E é muito difícil ela notar que ela tá com calvície. Eu sei por mim, assim. Eu comecei com afinamento do cabelo, aí eu tive 2 gestações, e no final da gestação ele foi afinando. E eu não me dei por conta, gente. Eu sou médica, não me dei por conta. Foi me dar por conta depois dos 40 anos. Minha mãe tem cabelo fino. Eu tô com cabelo fino, eu tenho que tratar. E aí eu comecei a tratar mais tardiamente, né? Mas assim, só de tu preservar o teu cabelo, conseguir voltar a ter cabelo, voltar a não enxergar o fundo do teu cabelo, é uma coisa que já melhora muito a autoestima. Claro. E a gente pega muito paciente também pós-quimioterapia, os pacientes que estão vindo com o cabelo muito afinado e que passaram por um processo de dor. Então, se tu consegue... E com regiões que não nascem também, né, Michele? Que a gente vai lá e dá o estímulo. Tu consegue devolver, assim, o mínimo que tu consegue devolver de cabelo para essa pessoa, para ela é tudo. Claro. Você vê que não tem um cabelo longo, não tem um cabelo extremamente farto, mas... tem um cabelo ajeitado, tem um cabelo que tu não enxerga o fundo, engrossou, pra ela tá ótimo. Claro. Pra ela é tudo, entendeu? E o rosto é uma das principais coisas que a gente, se não a principal que nós enxergamos nas pessoas, né? O cabelo faz parte, ele tá... É a moldura do rosto. Eu ouvi de um paciente assim, ó, que a plástica mais barata que ele encontrou foi os cabelos. Então, eu parei para pensar sobre... Sim, isso que diferença que isso fez, né? Então, fez diferença para ele. Ou seja, melhorou tanto a autoestima que ele se achou bonito, que ele tá bem. E o protocolo Max Volume, que também nós comentamos, né, na própria entrevista, né, na edição impressa, ele chamou a atenção por combinar várias abordagens, né? Então, o que envolve, quais são os resultados observados? O Max Volume, ele é um protocolo que envolve medicações, aplicação das medicações com esse microagulhamento. Não é microagulhamento, é microinfusão de medicação. E também através de aplicação com agulha, com injeção de medicamentos. Laser, LED laser, laser de túlio, laser ablativo. A gente vai mesclando vários tipos de tratamento, além do tratamento no spa capilar, que a gente trata o couro cabeludo, limpa, desinflama, utiliza uma linha toda botânica, dermatológica, que é suave para o couro cabeludo, que não agride, que é para tratar o fio e o couro cabeludo. No momento que tu trata o fio e o couro cabeludo, você consegue aplicar as medicações. Porque não adianta passar um laser em cima do couro cabeludo sujo, né? Com dermatite seborreica, com muita caspa, ele não vai penetrar. Então, a gente sempre prioriza tratar o couro cabeludo, limpar, né? No spa, tratar o fio, a inflamação, e depois ele começa com laser, com medicação, exossomos também, que é uma terapia que a gente aplica o laser e aplica essa substância que é derivada de planta, que tem um poder anti-inflamatório, um poder regenerativo. E uma série de medicamentos que toda vez que o paciente vai lá, ele vai fazer uma coisa diferente. E plasma rico em plaquetas também. Tiro o sangue do paciente, centrifugo e aplico esse plasma, né? Tem comprovação de que a aplicação do plasma aumenta todos os fatores de crescimento. Fator de crescimento capilar, fatores derivados de insulina, crescimento de colágeno. Então, ele melhora o colágeno, a sustentação e faz com que esse folículo fique gordo e produza mais fio nele. Então... Um estímulo. É um estímulo.
Considerando que o Max Volume, ele é um protocolo nosso, exclusivo nosso, mas muito personalizado. Então, cada paciente, o Max Volume é o termo que a gente achou para te dar o máximo que nem eu falei antes, consegue, né? Que nem eu falei antes, né? Por exemplo, o paciente, ele tem uma ficha onde tem o diagnóstico dele, né? E cada dia que ele vai, é anotado ali o que é feito de medicação, quem fez, assina, carimba, e a quantidade de produto que foi e o que foi. No caso, se é um paciente que tem a calvície feminina ou masculina, mas também tem uma outra doença, lúpus, aí eu anoto ali, né? Esse paciente vai fazer protocolo para androgenética, porém nessa região do lúpus a gente vai fazer tal e tal e tal medicação. Sim. Né? Então, não é que ele é uma receita de bolo, não, pelo contrário. O Max Volume, a ideia foi de que crescer cabelo, ter cabelo, independente da patologia, mas tratar cada patologia dentro do seu tratamento correto. Fazer o diagnóstico e tratar corretamente. Claro. E meninas, me digam quais as tendências que vocês observam para o futuro da saúde capilar? O que ainda está por vir? O que vocês ainda esperam por vir? Nossa, muita coisa. Eu acho que o futuro é a terapia regenerativa. Isso em tudo. Em cabelo, em pele, pessoal. Tem muito estudo com plasma, com exossomos, que são substâncias que regeneram, que estimulam a produção de colágeno e regeneram, e são naturais do próprio As células paciente. tronco, né, Michele? Ela vem vindo com tudo. Hoje muita pesquisa. Tem estudos de retirar a gordura abdominal e pegar essa célula, filtrar essa aspiração de gordura, passar num processo de ultrafiltragem e esse caldo retirado, sem os restos celulares, aplicar no couro cabeludo. Sim. Vem muito cabelo. Então, hoje, os trabalhos são em cima das terapias regenerativas, com laser, com exossomos, com plasma rico em plaquetas, transplantes autólogo celular e muito mais novidade. Coisa boa. Rose, para quem está enfrentando essa perda de cabelo e está passando por essa desmotivação, qual a mensagem que você gostaria de deixar? A mensagem faz como eu. Procura um dermatologista, tem um diagnóstico correto e o resto deixa para a Tricomed, que a gente resolve. Para a gente fechar o programa, então, com tantas informações que foram trazidas, acredito que muitos conceitos, palavras, né, tratamentos que a gente de fato não tem conhecimento, mas para que as pessoas saibam que existem opções, né? Qual foi o momento mais emocionante que vocês já viveram, né? Qual foi um tratamento que essa trajetória ajudando pacientes que mais marcou cada uma de vocês? Pode cada uma dar o seu... Bem, isso aconteceu comigo, tá aqui na revista, foi um momento muito marcante. Chegou um paciente fazendo uma análise com a doutora Michele, e ele chegou e disse, olha, eu vim por curiosidade porque me indicaram, mas só vim. Tudo bem. A doutora fez o exame e tal. Não, tu tem chance? Não, eu tenho vários e várias consultas e exames que eu já fiz, que eu nunca mais terei cabelo. Aí, a nossa inteligência artificial mostra que ele pode ter cabelo. E aí, na consulta, o doutor mostrou por A e por B que dava. Ok. Ele apostou tudo. Ele disse, vou tentar. A última tentativa. Aí, esse paciente fui eu que atendi, a gente discutiu juntas, fizemos o diagnóstico dele ali juntas e elaboramos o plano de tratamento. Ok, tudo certo. Começou. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão e eu vi a coisa evoluir. Aí peguei o tricoscópio, mostrei com ele, porque cada vez que tu vai lá fazer a tua sessão, é importante que vocês acompanhem. Então, eu já deixo ali o notebook e o tricoscópio e vou mostrando, ó, aqui tá, aqui não tá, aqui tá inflamado, aqui não tá,
Porque é importante tu acompanhar, Claro, uma certo? forma de estímulo e de ver que está dando isso. resultado. E se não dá também, Claro, vamos reavaliar. entender o que está A acontecendo. Michele sempre reavalia, a gente conversa, porque a gente está ali para isso. Sim. E, nossa, e eu vi que vinha folículo ali. E aí ele ficou todo faceiro. Na 5ª sessão, fechou a careca dele, de puro folículo, puro cabelo. Aí foi um momento muito emocionante, Sim. que foi aquele abraço gostoso e a gente chorou junto com ele, porque, afinal, era o nosso trabalho também, ele confiou, porque é um rapaz que veio desacreditado Claro. no tratamento. Quantos tipo, nãos ele já não havia escutado antes, né? Vários. Eu peguei uma paciente, chegou até mim com um quadro de calvície feminina muito avançado. Ela usava spray para deixar preto, Uhum. porque ela tinha um fio cá, outro fio lá, outro fio cá. E aí eu disse, mas você está tratando? Aí ela tratou um tempo, aí parou, não viu o resultado. Aí tinha um dado diagnóstico para ela de alopecia areata. Eu disse, tá, mas está esquisito isso aqui. Daí eu examinei, tal. Eu disse, não, mas eu acho que tu não tem alopecia areata, pelo menos no exame físico. Tu não tem critérios de alopecia areata. Vamos fazer uma biópsia nova. Fez uma biópsia há 5, 6 anos atrás, né? Pode ter mudado o teu padrão de calvície. A gente fez a biópsia, encaminhamos para a Natocenter e veio como uma alopecia androgenética. Ó, tu tem alopecia androgenética. Mas como se eu tenho alopecia areata? Eu digo, bom, tu pode ter tido um quadro agudo de alopecia areata há uns anos atrás, por estresse e tal, e agora tu modificou para uma alopecia androgenética. Bom, agora vamos começar a tratar. Ah, mas não sei o que, não vai dar certo. Se não, vamos começar. Medicação, né? Aí eu conversei com ela, é uma paciente ainda em idade fértil, eu digo, eu preciso usar medicação potente, nós temos que combinar a questão da gestação, de não gestar e tal. Ela começou a usar as medicações via oral. Por isso toda essa importância do conhecimento da pessoa, isso. né? Aí ela começou a usar a medicação, porque num grau avançado de calvície feminina, você tem que aliar a medicação via oral boa, em dose alta, e o paciente tem que estar em conjunto contigo usando a medicação em casa. Sim. Então ela fechou comigo, começou a usar os medicamentos, e a gente começou a fazer o protocolo Maxolum. A gente começou a fazer, no início ela tinha muita dor, ela tinha desconforto, porque ela quase não tinha folículo. E hoje, esses dias eu recebi uma foto dela, botando assim, umas 6 fotos dela antes e depois da Tricomed. Ela é só sorrisos, hoje ela não usa mais spray, ela não usa mais boné, e ela tem cabelo, gente, ela fechou o couro cabeludo. Então, assim, tem solução, porque a androgenética, ela é mais tardio a questão da fibrose, e a mulher, principalmente, ela nunca fica calva total. É muito raro, muito difícil. Então, sempre tem chance de recuperar. Sim. E ela, assim, ó, é só sorrisos, é muito feliz. Ela é uma paciente jovem, mãe, tem uma menina pequena de 6 anos, e estava desacreditada. Hoje ela anda por aí dizendo em tudo, vai na Tricomed, porque graças à Tricomed eu tenho cabelo. Eu acho que com certeza são os melhores resultados, de quem consegue se ver de novo no espelho, né, com cabelos, com e o mais importante, assim, ó, a gente, nós, toda a equipe, vibra junto, a gente busca. Então, na real, não é só a Michele e eu. Temos uma equipe grande por trás, Sim. Temos o nosso cirurgião, todo mundo viu na revista, então Sim. a gente não está sozinho. E a gente tem uma plataforma que a gente estuda, nós buscamos auxílio Argentina, Europa, eu particularmente gosto muito de estudo da Espanha, então a pessoa acha que é só a Turquia é transplante, não é tratamento. Então tem muito estudo atrás disso tudo, e claro, nós temos uma boa dermatologista que vai ali fundo, a gente não tem hora. Domingo de manhã, domingo de tarde, feriado, a gente está discutindo diagnóstico. Está sempre investigando. Então, assim, para quem tem medo de tratamento, pode perder esse medo, não tem problema nenhum. Não é, agulha, eu tenho pânico de agulha. Não é só agulha, gente. Tem muita outra coisa que dá para fazer, dá para recuperar a autoestima, dá para recuperar o cabelo, mas é muito, muito, muito importante o diagnóstico.
Isso é uma coisa que eu debato em cima, sempre é o diagnóstico. E o tratamento precoce. Quanto mais precoce você buscar a ajuda do profissional, mais rápido você recupera folículo. É um paciente com um grau avançado de calvície, a gente vai demorar 6 meses, 1 ano para recuperar. Quando sentir que já tem alguma coisa, como a gente comentou no início, né? O ideal é já saber procurar e também ajuda. tem outra coisa, se tu fores lá e tu vê aquele spa, tu vai querer ter calvície só para curtir o spa. Coisa boa, então. Doutora Michele, Rose, muito obrigada pela presença. Para quem ainda não viu a edição desse mês, já está nos pontos de venda, com os parceiros, com os assinantes, mas as meninas contam a história, também falam sobre o trabalho na Tricomed, com os outros profissionais que também trabalham junto, né? A equipe que é composta lá, que faz todo esse trabalho de vocês realmente funcionar e apresentar os resultados, né? Então leiam, com certeza, essa matéria completa, que, olha, para mim, pelo menos, com certeza, eu tirei muitas dúvidas aqui, muitas coisas como a gente, às vezes, se dá por perdido, por vencido, né? E que, na verdade, como a Rose falou, como a Michele falou, tem que existir um bom diagnóstico, um bom profissional especialista que saiba e que entenda, né, para ajudar o paciente. Muito obrigada pela presença de vocês. Imagina, nós que agradecemos. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.